A paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia, venha comigo ler Bíblia, porque esta palavra vai edificar você, sua casa, sua família. Amém? Continuação da nossa leitura do mês de janeiro de 2025. Capítulo 6 de João. Amém, queridos? Que diz assim: a multiplicação dos pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou-se ali, com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus sempre faz essas perguntas sabendo da resposta, meus irmãos, mas ele faz, né? Aleluia, Jesus, porque ele nos prova, irmãos. Entenda isso, ele nos prova. Ele sabe todas as coisas, mas ele nos prova. Então, versículo 16. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele quis dizer, 200 denários não daria para eles um pedacinho para cada um, e ainda 200 denários não daria para comprar para todos eles, né? Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Sempre tem alguém, um espia, né? Meu irmão gosta muito de pregar sobre o espia, tá? Tem alguém sempre de olho, né? E aí o André sabia que ali, no versículo 9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Que tendes? Que tendes? Onde podemos comprar pães para dar de comer? Jesus já sabia deste menino, irmãos. Ele sabe onde está a provisão. Ele sabia que havia na boca daquele peixe o que ele queria para pagar o imposto lá e não ficar devendo nada para ninguém. Irmãos, o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Salmos 139, 7. Ele vê, ele sabia do menino com 5 pães e 2 peixinhos, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas aí o André diz, né? Mas o que é isto para tanta gente? Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Fazei o povo assentar-se. Eles estão cansados, estão com fome. Há muitas mulheres e crianças. Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Era como se fosse um grande pasto, né? Para que eles pudessem ouvir a voz do mestre. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. Irmãos, eu já venho falado, retorno a falar. Dê graça pela provisão que Deus te deu nas tuas mãos. Dê graça pelo carro que tu tens. Dê graça pela casa que tu tens. Dê graça por o ministério que tu estás servindo. Dê graça pelo seu pastor. Dê graça pela sua igreja. Dê graça pelos seus irmãos. Dê graça, dê graça. E aí, o céu se abre, irmãos. O reino se move a seu favor. Ele simplesmente não fez uma oração, ele deu graça pelos 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam. Aleluia, Jesus. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram,
para que nada se perca. Entende, irmãos, que o Senhor não gosta de desperdício? Esposa, filhos, não gaste o seu dinheirinho no que não é pão. O Senhor não gosta de desperdício. É Bíblia. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nada se perca. Você não tem o direito pela Bíblia de viver esbanjando com orgulho, com frutos da carne, achando que pode tudo, irmãos. Deus te deu, Deus multiplicou, Deus proveu para ti. Ah, mas agora eu já estou farto. Eu tenho para ajudar o meu irmãozinho. Ajude o seu irmãozinho. Mas não deixa uma panela de arroz lá e fora podre. Não deixe comidas que dá para alimentar-se, às vezes até uma família, você coloca fora porque não requenta ou não. Então faça na medida certa, né? Multiplique na medida certa. Aqui sobraram, mas o Senhor mandou guardar, para que nada se perca. Ó, versículo 13, assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Ó, os 12 trabalharam, né? Os 5 na relva. O Senhor deu graça, multiplicou, foi multiplicando, no partir do pão foi multiplicando, todos se fartaram, e os 12 que trabalharam, sobrou 1 cesto para cada. Olha só, irmão, que interessante. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, porque ele não deixa tu trabalhar para ele sem a paga, irmãos. Ele é fiel, entenda isso, o Senhor é fiel, nada vai te faltar quando tu estiveres no centro da vontade de Deus. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha, porque ele tinha ouvido falar que João Batista tinha sido decapitado, então ele tinha ido para lá para ficar na solitude, talvez chorar a morte de João Batista, mas quando ele viu aquela multidão seguindo ele primeiro atende a multidão, primeiro ele atende ao seu chamado e depois ele vai chorar. Aleluia! Entenda isso, você tem um chamado para cumprir, atenda o seu chamado, atenda o céu. Faça primeiro para o Senhor, busque primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas até o seu tempo. Aleluia. Versículo 16. Ao descambar o dia, acabar, né, ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Vento forte, né? Rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha, irmãos, olha que interessante, o povo procurava Jesus.
Jesus não procurava a multidão procurava Jesus. Então, irmãos, vamos entender isto. Onde há manifestação do poder de Deus, onde há palavra viva, onde não há adulteração da palavra, onde há a palavra viva sendo pregada, não nos preocupamos, porque o povo nos procura, o povo vai até onde há manifestação do poder de Deus, onde a graça é manifestada. Era assim que acontecia com Jesus. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Eles estavam curiosos porque o barco tinha ficado lá. Irmão, Jesus foi andando por cima do mar, né? E teve com os discípulos e entrou no barco dos discípulos. Então ele não foi buscar o barquinho dele, né? Então eles queriam saber como que chegaste aqui. E respondeu Jesus no versículo 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O Senhor sabia que eles queriam proclamá-lo rei ali. Talvez suscitaria antes da hora certa dele ir para o Calvário, aquela ira, né, em Herodes. O rei, está se proclamando rei porque manifestou lá um milagre e alimentou a multidão. Ninguém mais vai querer seguir o rei, ninguém mais vai querer pagar imposto, ninguém mais vai criar uma desordem. Aí Jesus, sabendo disso, se afastou antes deles fazer isso. Despediu os discípulos para o mar, ele mesmo despediu a multidão antes que acontecesse isso, deles proclamaram o rei. E o que acontece? Olha para eles no outro lado do rio no outro dia, vocês não estão aqui porque viram meu barquinho lá, ou que vocês estavam preocupados, não, é porque eu multipliquei pão para vocês e vocês se fartaram. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subiste para a vida eterna. Mas pela que subsiste, aleluia, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Meu Deus, com seu selo, que é a manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo, ressuscitando, curando, transformando. Quando João perguntou, és mesmo Cristo? Ele disse, os coxos andam, os cegos vêem. Aleluia, Jesus. Há uma manifestação do poder do reino dos céus em minha vida. Eu sou o Cristo, João. Fique em paz. Aleluia. Onde há manifestação do poder de Deus, ali a palavra sendo vivida e respeitada, né? Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Queres fazer a obra de Deus? Começa por crer em Jesus de todo o teu coração. Senhor, eu não sei dirigir ciclo de oração. Senhor, eu não tenho capacidade para louvar, não sei louvar. Senhor, eu não tenho dom de entendimento, conhecimento da palavra. Senhor, eu não sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu chamado. Sabe qual é a obra de Deus? De início para todo cristão? Creia que Jesus é o Filho de Deus. Mas creia de toda a tua alma. Circuncide o seu coração. Deixe para trás as obras da carne, que está lá em Gálatas 5:13, e viva os frutos do Espírito, de manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos da tua vida. Elimine as obras da carne, viva os frutos do Espírito, e com certeza, meu irmão, você estará fazendo a obra de Deus. Aonde você colocar a planta do seu pé, você estará trabalhando para o reino. Creia em Jesus nisso. Esta é a palavra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Meu Deus, irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele quis dizer, o maná sustentou aqueles que obedeceram. Tanto que os que não obedeciam guardavam e no outro dia ele estava podre. Alguns não obedeciam, né? Mas ele quis dizer que o verdadeiro pão que desceu do céu para alimentar a humanidade é Jesus. Crê nele e a tua alma será bem alimentada, alimentada para a vida eterna. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é gozo, alegria, justiça, alegria no espírito. Irmãos, não vamos nos preocupar severamente com a vida que está diante dos nossos olhos físicos, mas venhamos nos preocupar e nos alimentar deste pão. Vamos nos alimentar deste pão que é Jesus. Aleluia. Ele dá vida ao mundo. Versículo 34. Então lhes disseram, Senhor, dai-nos deste pão. Versículo 35, declarou-lhe Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Aleluia! Coma deste pão, vem comigo ler Bíblia, e coma deste pão. Aleluia, é muito bom, glória. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão e ele é a água que jorra para a vida eterna. Lembra, João capítulo 4, a água que ele deu para a samaritana? Ela nunca mais teria sede, ela nem quis mais o cântaro, ela abandonou o cântaro na fonte. Aleluia, Jesus. Ele não fala de água terrena, irmãos, de água potável. Ele não fala de pão que multiplicou o peixe, o pão. Essas coisas ele não vai deixar você passar fome, passar sede. Ele vai prover a roupa, porque nem os lírios dos campos se vestem menos, né? Que o Salomão, que tinha só vestes caríssimas. Os lírios dos campos se vestem melhores. Imagine um filho dele, um herdeiro do céu. Não vai deixar faltar nada da cabeça ao pé, irmão. Mas basta tu crer nele. Ele é o pão da vida. E que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Ai, irmãos, como eu queria que todos crescem nele, de todo o coração, de toda a alma. Mas eu costumo sempre dizer para os meus parentes, para quem mais é íntimo, conversa com a gente, eles perguntam, né, a satisfação de ser curada de um câncer maligno, e tá viva, e tá fazendo a obra de Deus, e tá falando coisa que era 98% para perder a voz, e assim, irmãos, eu não estou, né, totalmente impossível de ter outra enfermidade e de daqui a um tempo o Senhor me recolher, porque vivemos nessa terra. Podemos ficar doentes hoje, cremos no Senhor, Senhor, vem curar. Senhor, depois disso já me deu outro útero, já me curou de várias outras enfermidades, e aí sempre vem um ataque aqui, outro ali, é intestino, é cabeça, é dor de cabeça, e Deus vai e usa um profeta e libera uma palavra de cura, e aí a veia é limpa, e aí não vai dar mais o infarto, e aí não vai mais dar o derrame, e Deus vai cuidando, e Deus vai livrando, porque o inimigo, irmão, sempre está querendo nos tragar. Ele brama, ele vem rugir como leão para nos tragar. No mundo teremos aflições, mas o importante é que nada dessas coisas venha roubar a nossa fé em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Cristo, a angústia, a nudez, a espada, nem o porvir, a incerteza do dia de amanhã não pode nos separar do amor de Cristo, irmãos. Então entenda isso. Ele é a nossa
verdadeira alimentação para nossa alma. Você crê nele? Porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Se nós crer, irmãos, tá ganho o céu. Mas nós paramos de crer em qualquer obstáculo que se apresenta diante dos nossos olhos. Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, irmãos, palavras em vermelho de Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Se fores a ele cheio de imperfeição, porque somos cheios de imperfeição, às vezes chegamos incrédulos, às vezes chegamos com muitas aflições, mas ele não nos renega, ele não nos nega, ele jamais nos lançará fora. Por isso chegamos a ele e ele chegará a nós. Aleluia, Jesus, ele jamais vai lançar fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer o quê? Olha só, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Aqui tá bem explícito, irmãos, tá bem explicado. Vai morrer. Alguns vão descer à sepultura, alguns vão ir para a região do silêncio, esperando a voz do mestre dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei. Porém, ele jamais vai lançar fora, porque haverá uma eternidade que muitos não creem, que muitos acham que morreu, acabou, mas há uma eternidade, irmão. E essa eternidade, esta alma que o Senhor mandou nós cuidar e zelar, ele tem o poder de lançar no inferno ou levar para o céu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Creia no Senhor Jesus para que a alma do seu filhinho, que a alma da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu tio, da sua tia, da sua família, creia no Senhor Jesus, ore por eles, para que naquele grande dia todos possam estar com o Senhor. Versículo 4. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esse versículo 40 aqui, do capítulo 6, é para estar impregnado na nossa alma. Eu preciso crer. Eu amo crer neste Deus, que ainda que eu morra, eu vou viver eternamente com Ele. Porque é promessa. Aquele que ver o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Haverá um último dia, irmãos. Haverá um último dia para que nós começamos a viver a eternidade que não terá fim. Você precisa crer, irmãos. Oh, maravilha, Senhor. Versículo 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou não lhe o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Eu creio que todo aquele que ouvir este vídeo vai vir a Jesus em nome do Senhor Jesus. Será glorificado, não a nós, mas a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Versículo 46. Não alguém que tenha visto o Pai salva aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o teu alimento. Crê em mim que eu não vou deixar a tua alma perecer. Aleluia. Versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu para que todo aquele que dele comer não pereça. Pode descer à sepultura o pó, pode voltar ao pó, mas a tua alma? Eu sou a alimentação dela. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, e o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Então, aquele que não crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo e viver a nova aliança em Cristo Jesus, está em grande perigo. Por isso, creia em Jesus Cristo. Alimente-se. Alimente-se deste pão. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, aquele que crê no Senhor Jesus, este está comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, porque creu no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, as nossas igrejas participam da ceia todo mês, como em memória dele, naquele grande dia, este sangue. É o sangue dele, o pão simboliza o corpo, então é em simbolismo que nós trazemos em memória. Eu creio em ti, Senhor, eu sei que um dia eu vou estar ceando contigo, eu creio na tua palavra, eu creio no teu sacrifício, eu creio no teu perdão, aleluia, oh, aleluia. Sinto a glória de Deus, irmãos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó, a ligação do celestial com nós no terreno, irmãos. Ó, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem em mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia, Jesus. Viva pensando nele, irmãos. Viva para o reino, viva para ele. Oh, aleluia, Jesus. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Perguntou Jesus. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Subir para o céu? O Espírito é o que vivifica. A carne nele para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de o trair. Ele já sabia desde o princípio. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Tudo é a vontade do Senhor. Aleluia. Oh, cumpre-se em nós a tua vontade, ó Deus Todo-Poderoso. Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, irmãos, à vista do que o Senhor disse, que o Pai sabia quem era que ia ser com ele até o final, muitos dos discípulos, dos que acompanhavam ele, os 12, haviam mais discípulos que o seguiam, né? Muitos já não acompanhavam mais. Então perguntou-lhes Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos?
68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. Não vá para outro lugar onde não é pregado Jesus Cristo, irmão. Siga a palavra, siga onde é pregada a palavra sem ser adulterada, sem ser distorcida. Siga a palavra como ela é. Não importa o lugar, importa que seja fiel à palavra do Senhor. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o inimigo. Aleluia! Ele sabia, irmãos, que aquele sentimento maligno já tinha tomado conta do Judas. Mas era necessário porque o pai precisava de alguém para o trair. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aleluia! Que nós não possamos, irmãos, deixar esse espírito de traição entrar na nossa vida. Que nós possa crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, para que a nossa casa, a nossa família seja guardada pelo Santo Espírito Santo, que está conosco na terra, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Amém, queridos? Fique com essa palavra, capítulo 6 de João. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 7 de João. Deus abençoe.